Seja bem-vindo ao Mentes que Brilham. Hoje falamos de bioeconomia, com o desenvolvimento de produtos e processos verdes para a indústria agroalimentar. Na segunda parte, o destaque vai para o padrão de expressão dos genes, que pode ajudar a determinar o intervalo pós-morte. Mas para já, um projeto da Universidade do Minho que quer alavancar a bioeconomia do país. É a minha primeira convidada, Fernanda Cássio, da Escola de Ciências da Universidade do Minho, a quem agradeço a disponibilidade de vir aqui ao Porto Canal, ao Mentes que Brilham. Explique-nos um pouco com mais detalhe qual é este vosso novo projeto. Muito obrigada, em primeiro lugar, ao Porto Canal por nos dar esta oportunidade. Este projeto, que nós também designamos com o acrónimo Eco-Agri-Food, como o nome indica, pretende produzir produtos e processos inovadores verdes. Isto é, nós temos um grupo de investigadores que trabalham sobretudo na área da biotecnologia e que se preocupam em produzir enzimas, aditivos, pesticidas bio. Depois entra um segundo grupo da área mais da ecologia, que tem a preocupação de testar esses produtos do ponto de vista da sua inocuidade para a saúde humana e para o ambiente. O que é que nós pretendemos, no fundo, a seguir? Conseguir produzir umas chamadas eco-labels que nos deem confiança, quer ao consumidor, quer ao agricultor, quer ao industrial que estiver a utilizar estes produtos. Em termos práticos, para percebermos alguns exemplos, eu sei que já conseguiram, por exemplo, várias soluções. Uma delas para controlar as pragas em grandes plantações. Podemos ir buscar assim um ou outro exemplo? Este projeto teve início em 2016 e prolonga-se até 2019. E, portanto, os produtos que estão a ser produzidos ainda não estão no mercado. Eles terão que ser sujeitos a testes, nomeadamente de toxicidade e de ecotoxicidade, para podermos dizer que realmente eles são inócuos para a saúde humana e para o ambiente. O que nós fazemos para os produzir, utilizamos o que nós chamamos de células, as fábricas solares microbianas, ou seja, os micro-organismos são induzidos ou modificados geneticamente, utilizando as suas propriedades naturais, a produzirem os compostos que nos interessam. Ou seja, o que é que nós pretendemos? Nós pretendemos que, ao usarmos pesticidas biológicos, não atingirmos de uma forma indiscriminada os chamados organismos não-alvo, que é um dos grandes problemas. Além de que os pesticidas muitas vezes vêm ainda associados aos alimentos, sobretudo àqueles que nós consumimos crus, o que pode criar, e cria, nós sabemos, problemas de saúde humana. Outra ideia também do que li foi que produziram membranas, e vou precisar da sua ajuda para perceber isto um pouco melhor, microporosas para usar como revestimentos ou filtros de controlo microbiológico. Para quem não é da área, como é que explicamos isto? Nós muitas vezes precisamos de embalar os produtos. Às vezes, por exemplo, as maçãs não era obrigatório, não é, colocá-las em embalagens, mas alguns alimentos, como por exemplo as carnes, queijos, por exemplo os frescos, têm que ser embalados. E hoje em dia também temos uma preocupação com as embalagens, não só o seu descarte no ambiente, mas que elas também sejam capazes de nos dar informações e serem capazes de preservar o produto por mais tempo. Todos nós sabemos que a população mundial cresce assustadoramente. Os recursos naturais estão cada vez mais depletados. E então o que nós pretendemos também é criar embalagens ou componentes para as embalagens, porque nós não vamos fabricar embalagens, obviamente, somos um centro de investigação, que possam ter determinadas propriedades, ou que o produto dure mais tempo, ou que nos possa indicar o seu estado de preservação ou o tempo possível de prateleira. E, portanto, ajudar-nos, no fundo, a não desperdiçar tantos alimentos que não chegam sequer à mesa do consumidor, porque se deterioram. Podemos dizer que estes resultados acabam por beneficiar não só as empresas, mas também os municípios e os consumidores. E os consumidores. Porque há uma preocupação, por um lado, que o produto seja de melhor qualidade, dure mais tempo, no fundo poupe recursos naturais na sua produção. Água, que é um problema que hoje chove bastante, mas nós sabemos que é um problema global. Temos exemplos no nosso país já muito gritantes e não só. E água é um bem escasso. A água potável é um bem muito escasso. E nós também podemos agir em poupar esses recursos. Uma das coisas que nós queremos determinar também é a pegada ecológica dos produtos.
que é algo muito importante e faz parte da pegada ecológica a água que é usada, quer para fazer crescer uma cultura, como para tudo, para os alimentos. A água utiliza-se na indústria alimentar de uma maneira brutal e na agricultura, não é? E, portanto, aí nós também queremos ter uma palavra a dizer com os processos que estamos a desenvolver. E outro objetivo também é a criação de um conselho consultivo para aplicar, no fundo, algumas soluções deste projeto. Exatamente. Nós temos já algumas empresas muito relevantes no nosso país, nomeadamente do Norte. Eu penso, posso dizer o nome, como, por exemplo, uma Sograp, uma Primor, a Superboc, que já fazem parte do nosso Conselho Consultivo. O que é que nós pretendemos com isso? No âmbito deste projeto, dar-lhes a conhecer em primeira mão os nossos resultados e, quiçá, eles influenciarem-nos na produção de determinadas soluções que lhes interessam. Nós não podemos esquecer que hoje em dia, infelizmente, a economia é um motor de qualquer país e os investigadores não podem estar à parte disso. E cada vez mais, se nós produzimos o conhecimento, é realmente uma pena deixá-lo apenas em artigos que meia dúzia de pessoas lê e que utilizam em países mais desenvolvidos que o nosso, e nós perdemos, digamos assim, a nossa propriedade intelectual no sentido, ela continua associada a nós, ao nosso país, à nossa instituição, mas perdemos o que vem depois dela, que é o uso na sociedade. Foi um projeto, eu concordo, foi um projeto com um investimento de 1,5 milhão de euros, com fundos comunitários. Norte 2020. Ainda temos tempo um bocadinho no nosso programa. Eu gostava que nos falasse um pouco deste Centro de Biologia Molecular da Universidade do Minho. O Centro de Biologia Molecular e Ambiental é um centro que existe desde 2003. Ele foi classificado na última avaliação da FCT em 2013 como excelente, o que nos deixou muito bem posicionados no mercado científico, digamos assim, porque os rótulos são importantes também para a ciência e isso também nos potenciou a capacidade de concorrer a determinados projetos. E nesse âmbito temos o EcoAgriFood, que é quem vim falar. Eu também, se me permite, gostaria de falar de 2 outros projetos que estão muito relacionados no alinhamento do EcoAgriFood. Um é o Climate Alert, é um projeto internacional com parceiros espanhóis, alemães, e que pretende produzir soluções para aplicações de telemóveis, de computador, para que um agricultor possa, em cada momento, saber qual é o estado hídrico da sua produção. E assim pode decidir, preciso de regar, ao mesmo tempo tem informações das condições meteorológicas online. E ele poderá tomar uma decisão mais ou menos acertada se deve ou não regar no momento. E porquê? Porque se estamos num período de escassez, se ele puder evitar gastar tanta água, quando há uma enxurrada, há muitos componentes que estão nos solos, como os pesticidas, nutrientes que se utilizam na agricultura, que vão parar aos rios e a água fica de qualidade inferior, e ele pode ser informado, e portanto é um projeto muito interessante. E outro que é o chamado Volatile, eu só estou a dizer os nomes, os seus acrónimos, que pretende utilizar, e o AgriFood também tem essa vertente, que eu não referi, utilizar desperdícios da indústria alimentar para produzir compostos de mais-valia, desde gorduras, que podem ser utilizadas como biodiesel, etc., como podem ser utilizadas na alimentação humana ou em rações. É um projeto também europeu, com diversos parceiros, terá uma dúzia de parceiros, e que está também neste momento em curso. Muito bem, Fernanda Cássio, foi um gosto tê-la cá. Muito obrigada por ter vindo ao nosso Momento Descobrir. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigada.